Começando mais um quadro, o Rich Responde as perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram, desta vez no dia 27 de outubro, então vamos a elas. Antes de começar, um breve recado, porque reabrimos as matrículas para a 7ª turma do curso Ciclo de Mercado e é uma reabertura relâmpago que vale apenas para hoje, domingo, então se você não conseguiu fazer parte ainda, essa é a sua oportunidade, vale apenas hoje, links na descrição do vídeo, espero vê-los por lá. Agora sim, vamos com o vídeo de hoje. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Eu já começo desejando um ótimo dia de votação para todos, que seja uma eleição pacífica, não caiam em provocação dos seus adversários políticos, não provoquem seus adversários e que todo mundo consiga votar sem problemas e que aproveite o resto de domingo com suas famílias, amigos e logo saberemos o resultado. E que Deus abençoe o Brasil. Esse é o meu desejo para hoje. E agora vamos responder as perguntas, porque temos várias. Primeiro aqui do Bruno, 31745. Terminar a faculdade de economia e já prestar para o CFA, o que acha? Para quem não sabe, o CFA é o Chartered Financial Analyst, é um certificado e ele tem 3 níveis, é uma prova bem difícil. E eu até antes de responder a pergunta, eu olhei aqui para ver quais eram os requerimentos para prestar as provas do CFA, e eu vi que é possível prestar a prova para quem ainda não se graduou, mas está há 11 meses de concluir o curso de graduação. Então, honestamente, eu sugeriria de começar o quanto antes, porque quanto mais cedo você tiver esse certificado, na minha humilde opinião, ele vai ser mais valioso do que o seu diploma de economia. Então, se você consegue estudar já enquanto conclui a faculdade, comece logo. Aqui do Vinícius Piovesan. Bom momento para comprar gás natural, aproveitando as quedas recentes e visando a crise energética? Você pode apostar em contrato futuro, mas não é tão simples. Você pode comprar empresas de gás natural, muitas delas são também empresas de petróleo. Eu não diria que já passou o momento das empresas em si, porque muitas já andaram bastante. A própria ExxonMobil, que registrou um trimestre agora recorde de lucros e a ação dela disparou, rompendo o topo histórico. Então, talvez algumas ações já tenham perdido o bom momento para entrar. O recuo do gás natural, ele vai ser muito volátil, assim, felizmente o momento até é positivo na Europa, os reservatórios estão quase todos cheios, tem carregamentos de gás natural liquefeito chegando, e até agora a temperatura não foi tão severa, a temperatura fria na Europa, pode ser que o inverno não seja tão complicado, mas ainda não é garantia, estamos ainda em outubro, então vamos aguardar. Mas é muito volátil também esse tipo de contrato futuro, então eu acho que é o tipo de aposta que tem que fazer gerindo muito bem o seu risco, manejando o risco. Aqui do Thiago LO86. Renúncia da Liz Truss, bagunça, né? Eu falei bagunça no parlamento. Agora eu já fico pensando no Fernando Upur, ele pega meus erros de gravação aqui e já faz um meme. Então tá aí um meme pra você, Upur. Renúncia da Liz Truss, bagunça no parlamento no Reino Unido, 13,2% de inflação, qual é os seus pensamentos? Pois é, incrível, né? Ela conseguiu a proeza de ser a primeira-ministra mais rápida da história. E até, assim, os memes são a parte engraçada disso tudo, né? Quando não é tragicômico, a gente tem que rir pra não chorar. No caso da Inglaterra, o jornal britânico, que é aquele tabloide, Daily Star, ele estava transmitindo no YouTube um pé de alface e colocando um timer para ver quem sobreviveria mais tempo, o pé de alface ou a Liz Truss como primeira-ministra, e o pé de alface acabou ganhando. Cara, que negócio bizarro. Mas enfim, outro tweet que eu vi de um britânico, dizendo que o filho dele tinha apenas 4 meses de idade, aliás, que o filho dele já viu 2 primeiros ministros, 2 monarcas e tem apenas 4 meses de idade. Então, pois a situação lá tá complicada, e a Liz Truss fez uma aposta muito arriscada junto com o que era o Kwarteng, que era o ministro de Fazenda de lá, o Chancellor of the Exchequer. E foi uma política
kamikaze e que deu errado porque tinha que dar errado, era um corte brutal de impostos sem nenhum corte de gastos, ia gerar um déficit elevadíssimo no momento em que as taxas de juros estão subindo com inflação elevada. Então o mercado recebeu muito mal, ela acabou não sobrevivendo, e agora vamos ver como vai o Rishi Sunak, que era o ministro de Fazenda do Boris Johnson, concorreu até antes contra Liz Truss, acabou perdendo, agora ele volta e será o primeiro-ministro. Vamos ver. Mas acho que ele aprendeu a lição. Como foi tão rápida a passagem da Liz Truss e o pacote dela foi tão mal recebido, acho que ele aprendeu alguma coisa agora e pode ter um pouco mais de êxito daqui para frente. Aqui do Diego C.O. Maia. Quais as suas perspectivas para o mercado imobiliário em 2023 e 2024? Bom, imagino que seja no Brasil. Falando do Brasil, logo de imediato, eu acho que ainda é um momento não tão favorável, porque juros estão quase 14%, taxa Selic, a nossa curva longa ainda está bem elevada, acima de 11%, quase 12%. Portanto, enquanto não tivermos uma sinalização mais firme de redução de juros pelo Banco Central, e eu acho que isso só vai acontecer no começo do ano que vem, talvez, segundo semestre. Sinalização, talvez, no começo do ano que vem. E realmente reduzir juros mais para o fim do primeiro semestre, início do segundo semestre. Aí a gente pode ver o mercado andar mais e ser um momento mais favorável. Aqui do Diego Maia, de novo ele. Quando vai fazer aquele vídeo explicando cartéis, antitrust, etc., oligopólio, monopólio? Pois é, esse é mais um daqueles vídeos que eu preciso fazer logo, que eu não faço. Não sei. Essa é a resposta honesta, mas eu quero fazer, ainda está na minha lista. Aqui do PV Correias. Diante do cenário, ainda é seguro investir em bonds na Bolsa Americana? Depende dos bonds. O bond é apenas um título de dívida, é apenas um veículo. O importante é saber quem é o emissor. É um bond de um Uber ou é o bond da Apple? São empresas completamente diferentes em termos de balanço, de negócio, solidez financeira, de gestão, o risco, então depende. É preciso entender quais os bonds. Eu diria que nesse cenário que temos de juros que subiu bastante, o título de 2 anos do governo americano, o Treasury, já foi para 4,5%. Com esse nível de prêmio, de rendimento, eu diria que precisa ter um prêmio muito significativo para correr um risco de uma empresa com um grau de investimento especulativo, uma empresa de high yield. Se não for o caso, não tem por que correr mais risco. Mas, sim, o cenário, para mim, ainda é um cenário de bonds mais curtos, porque ainda não chegamos no fim desse pico de alta de juros, nem de juros curtos, nem de juros longos ainda, na minha opinião. Podemos estar próximos na curva longa, mas ainda não temos garantia. Logo vai ser o momento para apostar mais na curva longa e em fechamento de juros, mas acho que não chegou ainda, falando do juro lá fora. Aqui 2 respostas bacanas, porque até a forma como a gente colocou nessa semana aqui as perguntas, a caixinha de perguntas no Instagram, até muita gente, respondendo o que muita gente pergunta. Como fazer perguntas? No Instagram, toda quinta-feira, no final do dia, a gente abre um stories com a caixinha de perguntas. E lá, dentro da caixinha de perguntas, não respondendo stories, respondendo a caixinha de perguntas, você pode mandar suas perguntas. E a gente colocou nessa semana, na verdade, uma afirmação dizendo o melhor momento da semana. Ponto. Manda. E algumas pessoas entenderam que não era a caixinha ser o melhor momento da semana, mas sim qual foi o melhor momento da semana de cada um. E alguns mandaram muito bacana aqui, o MC-BR falou que vi meus netos, e o emoji aqui de coração, ótimo. Muito bacana, realmente esse é sempre um momento delicioso. E o Sérgio Poliamante dizendo que o exame morfológico do meu bebê deu 100% perfeito, ponto de exclamação. Excelente, parabéns, que nasça com muita saúde. Vamos lá, aqui do Marcílio MDS. Se a guerra na Ucrânia se tornar mundial ou nuclear, faz diferença Bolsonaro ou Lula? Claro que faz. Porque a gente pode ter um cenário mundial bastante complexo, mas podemos ter um cenário doméstico, uma economia mais protegida ou que não sofre dos mesmos problemas que o restante do mundo pode acabar sofrendo. Então, sim, claro que faz diferença. Aqui do Jonathan de Assis. Você vai emigrar se o L ganhar? Não pretendo emigrar. Aqui do Denis Iqueda. Controlar a curva de juros apenas para acelerar o PIB? Na verdade, não é bem acelerar o PIB. É, assim,
tem várias justificativas para controlar a curva de juros, e eu imagino que esteja falando aqui do Japão, porque é realmente o país que está controlando explicitamente e oficialmente a curva de juros, tem um rendimento, um teto de rendimento para o título do governo japonês de 10 anos, mas não é acelerar o PIB, é buscar controlar o gasto governamental, portanto, impedir um crescimento muito assombroso da despesa com juros, que é o que aconteceria se deixasse o juro disparar. Esse é um ponto. Outro pode ser evitar problemas no sistema bancário, nos mercados, mas mais do que, eu acho que controlar a curva de juros, acelerar o PIB, eu diria que essa premissa que tem hoje por trás da maior parte dos banqueiros centrais e da política monetária vigente no mundo, talvez nas últimas décadas, é essa necessidade de suavizar o ciclo econômico, de buscar realmente guiar a atividade econômica, buscando estimulá-la, ou buscando freá-la, ou buscando impedir uma correção mais brusca, uma recessão mais severa. E não que eu gostaria de ver uma recessão, longe de mim, porque o que eu mais gostaria é crescimento infinito e sem nenhum aumento de correção. Mas a economia anda em ciclos e os ciclos ocorrem e os ciclos fazem parte da natureza econômica. O problema é que os bancos centrais, na busca por intervir, acabam gerando mais distorções, muitas vezes prolongando um ciclo, perpetuando alguns excessos, amplificando alguns erros empresariais e, portanto, fazendo com que a recessão que eventualmente chegaria se torne mais severa do que seria sem essa tentativa de suavizar o ciclo. É por isso que os austríacos, e eu também, costumam ser tão críticos com essa tentativa de interferir no curso natural da economia. É isto. Aqui pergunta do Marcos Kyung, depois tem mais uma dele. Por que tanto país desenvolvido tem dívida alta? Não há como crescer sem o Estado? Pois é uma ótima pergunta. E é curioso como a gente vê hoje, a maior parte dos países desenvolvidos tem um alto nível de endividamento público, a maior parte hoje na casa dos 60% para cima, muitos rondando 90%, 100%, alguns ultrapassando 120%, 130%, como é o caso dos Estados Unidos, Japão mais de 230% do PIB. E essa realidade que virou uma norma, na minha avaliação, tem muito a ver com o arranjo monetário, onde cada país tem o seu banco central e detém o monopólio de emissão de moeda e, portanto, consegue perpetuar um alto endividamento público sem nunca quitar a sua dívida ou demorando muito tempo para quitar a sua dívida e muitas vezes pagando essa dívida via o calote branco, que seria o calote via inflação. Essa é uma explicação. Porque se nós vivêssemos ainda sob um arranjo monetário baseado no padrão ouro, onde não há liberdade para emissão monetária, onde o endividamento público elevado logo esbarraria em taxas de juros mais elevadas, o que acabaria forçando um governo a adotar medidas de austeridade fiscal. Vamos reduzir o déficit para reduzir o endividamento de fato. É isso que acontece na história, a não ser quando, mesmo numa moeda que era ouro ou prata, os países desvalorizavam a própria moeda, diluindo o conteúdo material da moeda. Enfim, mas eu diria que essa é a explicação. Com a possibilidade de inflacionar a própria moeda, é difícil dar o calote oficial, não vou pagar mais. Não precisa fazer isso. Vai emitindo moeda e acaba perpetuando esse auto-endividamento. Acho que essas são as principais explicações. Mas sim, a gente pode crescer sem o Estado. Eu diria que a gente cresce apesar do Estado e não por causa do Estado. Mais uma aqui do Marcos Kyung, então. Internalizar a dívida pública é uma boa? Alguns dizem que foi favorecimento ao setor bancário. Eu imagino que isso se refira à política correta, na minha avaliação, do primeiro mandato do presidente Lula, quando, em 2003, passaram a mudar o perfil da dívida, diminuindo a dívida externa e mudando para a dívida externa, de dívida externa para a dívida interna, pagando os credores externos,
O que, na minha avaliação, é positivo, porque a gente fica menos vulnerável a choques de taxa de câmbio e até mesmo a um problema de quebra do país por não conseguir pagar dívida externa, que é o que muitos países ainda estão sofrendo, como é o caso da Argentina. O problema não é apenas ter dívida externa, o problema é ter dívida externa e ser um perdulário recorrente que não consegue controlar o seu déficit fiscal, porque o déficit fiscal vai levar ao endividamento. Mas quando a gente consegue mudar esse mix de dívida, em vez de dívida externa mais dívida interna, isso torna o país menos vulnerável. Ainda é ruim uma dívida elevada, mas eu considero menos pior uma dívida interna, uma dívida pública interna do que externa. Nesse sentido que eu acho que é uma boa, sim, internalizar a dívida. Aqui do Dan Luiz. Ações da Bolsa Americana caindo. Bom começo para começar a fazer alguns aportes mensais. Eu ainda acredito que a gente não viu o fim desse mercado do urso, o bear market. Eu acho que a gente ainda pode ter algumas correções. Eu falo eu acho porque eu não tenho certeza, ninguém tem bola de cristal para prever isso, mas dado que temos ainda de inflação, de política monetária, de juros que pode subir pelo Fed, o que está acontecendo no restante do mundo, recessão que ainda nem começou de fato, eu diria que ainda não é o momento de aumentar a exposição. Eu não estou aumentando a exposição, a não ser algumas posições pontuais. Por exemplo, eu vejo, há muito tempo que eu falo de urânio e falo de mineradora de urânio, graças ao Marcelo Lopes, sempre dou os créditos a ele, porque foi ele que me mostrou a tese, e também empresas de petróleo, setor de óleo e gás. Esses dois setores, mesmo com essa correção toda, eles performaram muito bem, ou caíram menos do que o restante do mercado. Então, dependendo do setor, se você fizer um stock picking, selecionar ações, pode acabar se dando muito bem, mesmo se tivermos mais correções à frente. Aqui do Castanhari, eu acho, F. Castanhari, não estou conseguindo ler, que eu acabei escrevendo sobre o nome aqui. Como é que eu faço aqui? Eu marco as perguntas assim, ó. Aqui dele, então, Bolso vai passar a faixa na boa? Então, perguntando se o Bolsonaro vai passar a faixa caso perca a eleição. Eu não tenho ideia, eu espero que sim. Infelizmente, essa eleição está sendo muito polarizada de ambos os lados, está sendo, assim, está vendo o que tem acontecido e nessa reta final, especialmente. Eu não vou fazer previsão de nada, eu respondo que eu não sei, mas eu espero que sim. Aqui do Ralph Lucas. O que esperar sobre a tal carta que o Lula enviou? Pois essa, para quem não sabe isso, até faço um recapitulado da história. Nessa semana, o Lula divulgou uma carta para o Brasil do amanhã. Qual é a história dessa? O que está por trás dessa carta? Lá em 2002, quando o mercado estava bastante turbulento e havia uma preocupação enorme com a vitória do Lula, por tudo que o PT vinha defendendo e que sinalizava uma ruptura com tudo, com os tripés macroeconômicos que poderia levar à quebra do país. No final do ano, perto de acontecer as eleições, ele divulgou uma carta aos brasileiros, onde ele defendeu as teses de ortodoxia fiscal, de controlar a inflação, de não fazer aventuras, e aquilo deixou o mercado muito, e os brasileiros em geral, muito mais tranquilizados que talvez não fosse ser tão ruim quanto poderia ter sido. Então essa foi a famosa carta aos brasileiros. Até eu fiz um vídeo sobre isso recentemente, vou colocar o link aqui em cima, onde até eu trago esses momentos bem intensos lá de 2002. E agora, dado o momento, qual é a minha leitura? O momento nessa reta final tem sido, a tendência foi mais positiva para Bolsonaro. Ele vem crescendo nas pesquisas. E o Lula está precisando fazer alguma coisa para reverter essa tendência de alta do Bolsonaro. E acho que essa carta ao Brasil da manhã foi uma tentativa nesse sentido, mas honestamente eu acho que ela deu com os burros na água porque não conseguiu nada. Pelo contrário, eu acho que até foi prejudicial porque foi bastante genérica, sem nenhum compromisso de verdade, reiterou vários dos seus pontos de um suposto plano de governo que ainda não há, que é promessa até de mais gasto social, de mais interferência,
a visão do Lula de política econômica e, portanto, é difícil conciliar esse plano de governo com responsabilidade fiscal, que é o que ele diz que é importante no fim desta carta. Mas ele não se compromete com responsabilidade fiscal, por isso que a carta até chegou, no dia, na hora que ela foi divulgada, chegou a fazer preço, bolsa subiu, dólar caiu, e logo depois que a carta foi lida, foi uma... digamos, broxante para o mercado, o dólar voltou a subir, a bolsa caiu. Enfim, frustraram as expectativas. Aqui do André. Por que as empresas de semicondutores de Taiwan não vão para os Estados Unidos e fogem da ameaça à China? Porque não é tão simples. Quanto mais eu estudo esse setor, eu vejo como é uma cadeia de valor bastante complexa, bastante delicada, e conseguir alcançar o avanço tecnológico que hoje, por exemplo, a principal fabricante de chips, que é a TSMC de Taiwan, atingir esse nível de avanço, é algo que durou décadas. Isso vem sendo plantado a investimento de dezenas de bilhões, ano após ano. Então não é tão simples conseguir, vamos para os Estados Unidos e sair de Taiwan. Ainda assim, eles estão fazendo isso e tem investimento fora de Taiwan, mas vai levar alguns anos. Vale a pena conhecer a história da TSMC, até eu estou escutando um podcast sobre a história dela, ainda não acabei, e o seu principal empreendedor e presidente por muitos anos, que é o Morris Chang, ele é chinês, e depois acabou se radicando em Taiwan, mas é muito, muito bacana ver a história que começou lá na década de 80, e a ideia foi desde o início ser uma líder mundial na produção de chips. Então era uma visão de longo prazo e lá atrás. Enfim, eu vou colocar o link depois do podcast que conta essa história, que é o podcast chamado Acquired. Bem interessante. Ele é de tecnologia, o podcast, e é em inglês. Enfim, seguindo. Acho que eu falei tudo. Aqui, o do André também. Qual seria a medida menos danosa para o Banco Central Europeu em relação a toda a zona do euro? Olha, o Banco Central Europeu não tem muito o que possa fazer, porque os problemas da zona do euro são mais fiscais. E os problemas fiscais da zona do euro podem resultar em desintegração monetária, problemas políticos, e o Banco Central Europeu tenta conciliar todos esses interesses. Se houvesse programas reais de austeridade fiscal, de reduzir déficit, de endividamento, o BCE poderia ficar mais independente para realmente praticar uma política monetária para combater essa inflação que está em 2 dígitos na zona do euro. Impressionante. Mas fora isso, ele também fica bastante amarrado. Ele fica tentando controlar o endividamento dos países, ou controlar o rendimento da taxa de juros do título de dívida dos países, para evitar uma desintegração monetária, porque isso pode levar a um problema político, daqui a pouco desintegração monetária. A gente vê aí na Itália que teve uma mudança brusca de governo, agora é da direita a Giorgia Meloni. Então, realmente, ele está contra a parede, o BCE. Aqui do Kirihata 90. O Credit Suisse seria o novo Lehman Brothers? Eu rio porque é engraçado, acho que até comentei com uns amigos no WhatsApp, que o nome do CEO do Credit Suisse é Alex Lehman. Então, é quase aquela coincidência premonitória. Mas, enfim, é diferente. Até porque os problemas do Credit Suisse são conhecidos há bastante tempo e eu diria que eles são menos relacionados a apostas tão arriscadas no setor imobiliário, que o setor imobiliário é o foco do problema, que todos estão expostos a esse setor e com problemas, que é o que aconteceu na crise imobiliária de 2008, hoje é diferente. Então, é um banco importantíssimo, é um banco grande demais para quebrar, mas eu não acho que é a mesma comparação. Aqui do Enio Coach. A isonomia é algo a ser buscado. No jornalismo global, ela está mais sumida que o Satoshi Nakamoto. Pois então, boa provocação. E eu vou dar a minha visão sobre tudo isso.
não existe imparcialidade perfeita. Ou talvez nem exista imparcialidade de fato. Porque cada pessoa, cada jornalista, eu mesmo aqui, vai ter o seu viés e vai acabar imprimindo a sua parcialidade, mesmo que inconscientemente, na escolha das notícias, na escolha dos fatos, na escolha da ordem de como apresentar as notícias. É muito difícil não imprimir nenhuma parcialidade. E eu diria que nem deveria ser o objetivo. Para mim, o mais importante é transparência. O pior é ter parcialidade e não ter a transparência de que está sendo parcial. Como a gente vê em boa parte da imprensa brasileira e mundial. Isso não é Brasil apenas, é um problema mundial. Então a imprensa, se não consegue ser imparcial, porque realmente é muito difícil, que pelo menos seja transparente com a sua parcialidade. É o que eu faço aqui sempre. Eu não digo que eu sou imparcial. Eu tenho o meu lado, eu digo quem eu apoio, pelos motivos que eu apoio, por mais que eu não, por exemplo, nas eleições que eu disse, já que meu voto é em Bolsonaro, não sou apaixonado por ele, para mim não seria minha primeira escolha, não é a minha escolha ideal, mas dentre das opções que nós temos agora, para mim é a escolha certa. Agora, eu sempre deixo isso claro. E quando eu falo aqui nos meus vídeos, quando eu trago análises econômicas, quando eu falo alguma coisa de política que é raro, porque o meu objetivo não é falar de política, é falar de mercado, de economia, de finanças, mas eu deixo claro qual é o meu viés, quais são as minhas ideias, quais são os meus princípios, quais são as minhas crenças. E com base nisso eu expresso as minhas ideias e espero que fique claro qual é a minha posição, mas eu vou sempre ser transparente. E vou buscar ser transparente também quando encontrar erros em quem eu estou defendendo, quando eu mesmo me contradizer, se porventura acontecer, eu vou dizer aqui no canal, vou dizer, aqui isso que eu falei estava errado, isso, por isso, ou algo que eu falei no passado que hoje eu preciso me retratar porque considero que eu tive um equívoco, isso eu vou trazer aqui. Então, para mim, o mais importante não é ser imparcial ou isonomia, é sim ter a transparência, porque imparcialidade completa, eu diria que é impossível. Enfim, espero que eu tenha respondido. Aqui do Pericles Júnior. Dado que a população da China está encolhendo e envelhecendo, acha que a Índia será a nova China do mundo? São países bem diferentes, mas eu diria que a China, a tendência é a Índia ultrapassar a China em termos de tamanho populacional. Até eu mostrei isso num vídeo sobre a crise demográfica da China, vou colocar o link aqui em cima. Até mesmo a Nigéria ultrapassaria a China, seguindo as tendências de natalidade e tudo mais. Então, em termos populacionais, sim. Portanto, na demanda por commodities essenciais, possivelmente também. Mas a Índia até hoje não apresentou o nível de crescimento que a China apresentou em vários anos. Pode ser um dado exagerado, maquiado, alguma coisa? Pode. Mas ainda assim, a Índia está mais distante da China. Então, é uma cultura diferente também. É diferente. Vamos lá. Aqui do Glaubers 2512. O Fed pode mudar a narrativa, dizer que a inflação será permanente e voltar a imprimir dinheiro? Eu acho que dizer que a inflação vai ser permanente é difícil. Isso eles não vão dizer. Eles têm, digamos, que eles têm dito, com outras palavras, que a inflação é mais resiliente, que está mais difundida e, portanto, ele não pode ser complacente e parar de subir juros antes da hora ou iniciar uma redução de juros antes que tenha certeza que a inflação está indo em direção à sua meta de 2%. Isso eu acho que ele não vai mudar enquanto a inflação não ceder. Porém, eu não duvidaria do Fed em algum momento seguir com o aumento de juros e mesmo assim intervir talvez no mercado comprando dívida pública americana, tentando controlar a taxa de juros por algum problema fiscal ou até de quebradeira no mercado, correção mais forte. Mas é bem desafiadora a questão para o Fed hoje, porque a sua credibilidade está em jogo. Então, ele precisa cuidar do dólar, por mais que seja para manter uma inflação um pouquinho menor. Aqui do Rogério Lupo Bioarte. Onde está o livre mercado quando concessionária de estrada tem concessão de mais de década?
Não deveriam ser apenas uns 2 anos para temerem perder? Eu entendo o seu ponto, e esse é o problema de infraestrutura, que não é o modelo ideal e é difícil que governos permitam uma livre concorrência em infraestrutura, e muitas vezes é mais por proibição do que possibilidade real de ter concorrência em infraestrutura. Mas no caso do modelo citado, que é o de concessão, se fosse apenas 2 anos, uma infraestrutura, que é o caso de uma estrada, por exemplo, que é o exemplo que ele deu, o tempo que leva, a quantidade de recursos, capital que precisa ser empregado, o risco todo de construção, de execução, depois de manutenção e operação, da economia, de tudo, apenas 2 anos seria um prazo muito, muito curto para correr todo esse risco, porque são projetos de retorno muito mais dilatado no tempo. Então, projetos de estrada, de infraestrutura, muitas vezes os investimentos vão se dar ao longo de 1, 2 ou até 3 anos, ou até mais, dependendo do que for o projeto em questão. Isso significa que ele vai desembolsar capital na frente, um forte desembolso de caixa, e o retorno ele vai ter só no futuro. Então 2 anos não é um tempo suficiente para ter esse retorno. Acho que essa é a questão. Nenhum concessionário investiria se o prazo fosse de apenas 2 anos. Essa que é a verdade. Então o que aconteceria? Bom, então de volta para o Estado, para ele gerir, e seria as péssimas estradas esburacadas sem manutenção. Muito bem, aqui do Vitor Castro Jansen. Secessão no Brasil, possível e viável? Eu diria que não. Eu sou um defensor da secessão, mas eu diria que hoje em dia, incrivelmente, ela é muito mal vista. A gente celebra a independência do Brasil, que foi uma secessão. A gente celebra a independência dos Estados Unidos, que foi um ato de secessão. Mas a partir de agora, depois dessa secessão, nenhuma outra é permitida. É irônico, mas então acho que hoje não é possível, viável, nada disso. Até porque não há um acolhimento nem intelectual para essa ideia. Mas eu acho que vale a pena estudar a fundo a história da secessão, a história brasileira, da nossa independência, dos Estados Unidos e de outros países também que praticaram a secessão. Aqui do Thiago Carneiro. Esta boa. Você é dono do Itaú e sua filha defende o PT. Você chora, reza, tenta outra filha. Vamos lá. E essa é a pergunta mais importante desse vídeo na minha avaliação, porque diz respeito a muito do que a gente está vivendo, diz respeito ao problema da política que costuma extrair o pior no ser humano. Imaginando esse o caso, e pode ser, não precisa ser dono do Itaú, pode ser qualquer coisa, você é trabalhador, você é empresário, não importa, mas você é o pai de família, mãe de família, você tem o seu candidato X e a sua filha, ela defende o candidato Y, que é uma proposta, uma ideologia diametralmente oposta à do seu candidato. Essa é uma discordância política. Eu costumo dizer que é importante conhecer os objetivos das pessoas. Se você conhece a sua filha, conhece o caráter da sua filha e sabe que ela genuinamente deseja o melhor para o seu país, para a família dela, para ela, para os seus amigos, essa divergência de escolha política pode ser uma questão de como. Se diverge de como chegar lá. A proposta daquele candidato que ela acha que é o melhor, na verdade não é, mas ela desconhece isso. Uma forma de lidar com esse problema é tentar conversar e buscar convencer com argumentos por que a escolha da sua filha não levaria aos objetivos que ela almeja que seriam melhor para a sociedade. Mas muitas vezes isso não adianta. Às vezes é difícil argumentar, é difícil convencer, mesmo com pessoas da sua família. Aí o que você faz? Você chora, reza? Você tenta outra filha? Você aprende a viver com o contraditório, mesmo que ele esteja dentro da sua casa, ou especialmente quando ele está dentro da sua casa. Porque
não é a ideologia que vai definir o caráter da pessoa. Você pode ter certeza que tem muitas pessoas decentes, trabalhadoras, que querem o bem do país e que vão votar no Lula porque acham que esse é o melhor caminho ou é o caminho menos pior. Eu discordo, mas eu não estou discordando do caráter delas. E pode ter certeza que tem muito pilantra, cafajeste, que também talvez esteja votando no Bolsonaro e que acha que ele é o melhor candidato, mas a pessoa é uma pessoa de péssimo caráter. E usem os dois exemplos ao revés. A questão é que a posição política ou ideológica não necessariamente vai definir o caráter da pessoa, nem os princípios, nem os valores. Então busquem conhecer muito bem as pessoas antes de fazer um julgamento apressado e cortar relacionamento, não falar mais e brigar e tudo mais. Então, eu procuro, até pode ser paradoxal, porque eu tenho um canal que tem este alcance, que atinge centenas, milhões de visualizações por mês. Eu falo de economia, acabo falando de política e exponho as minhas ideias. Mas eu não faço proselitismo dentro de casa, eu não fico querendo convencer familiares, amigos. Essas são minhas ideias e muitas vezes eu procuro até não ficar discutindo sobre política em casa, porque em boa parte das vezes são discussões que acabam... É um jogo de soma zero. Ou até pior, ambas as partes acabam perdendo. Sim, por isso que eu digo que a política costuma extrair o pior no ser humano. Acaba resultando em briga que não vai dar em nada. Cada um vai querer convencer o outro e dizer, não, porque o meu candidato é melhor, não, porque o meu candidato é melhor, porque o seu é um pilantra, não, o seu é pilantra, o meu vai fazer o país melhorar, não, o seu vai fazer o país melhorar. É muito difícil ter essas discussões e conseguir, discordando ainda, conseguir ter um resultado bacana. Então eu prefiro evitar e focar em ter um bom relacionamento com os meus familiares e com os meus amigos. Se eu conseguir convencê-los das minhas ideias, ótimo. Se eu não conseguir, eu vou ter que aprender a viver com respeito e querendo o bem dessas pessoas, especialmente se for a minha filha. Eu jamais vou brigar com a minha filha ou meu filho porque eles decidiram votar no candidato que eu acho um crápula. Eu não vou fazer isso. Então, vai ser difícil, talvez, discutir esses assuntos, possivelmente, mas é preciso aceitar e saber conviver e ter a tolerância de aceitar o contraditório, especialmente quando está dentro da sua casa. Essa é a minha resposta e eu espero que concordem com ela. E se não concordarem, paciência. Aqui do Felipe Montenegro, 1978. Bear market nos Estados Unidos. Já está na hora de montar posição lá fora? Não, é como eu comentei já na resposta anterior. Deixa eu só ver quanto tempo temos aqui. Tá, temos mais alguns minutos, então vamos lá. Na crise de 2008, você estava mais comprado ou vendido na bolsa? Você estava preparado? Na crise de 2008, eu tinha pouquíssimo investimento em bolsa. Meu patrimônio não era relevante e eu tinha uma boa situação financeira pela posição que eu tinha na época. Eu era diretor financeiro na ThyssenKrupp Levadores, na operação do Golfo Pérsico, baseado em Dubai, então tinha um ótimo salário, mas não tinha ainda, estava construindo o meu patrimônio. E não tinha praticamente nenhum conhecimento de economia ali, eu estava me aprofundando em economia, foi um intensivo em economia, em ciclos econômicos, em crises bancárias, crises financeiras. E eu sofri na pele a crise como um executivo, porque lá em Dubai as coisas pararam. Na virada de 2008 para 2009, a cidade parou, os meus clientes não pagavam mais, eu tinha que lidar com buracos no fluxo de caixa, conseguir fundos às pressas, com a matriz na Alemanha, assim, foi um caos. Mas como investidor, eu nem tive essa preocupação porque meu patrimônio era muito pequeno na época, eu tinha mais investimento de curto prazo, mais renda fixa, e no Brasil pouquíssimas ações, que era realmente quase irrelevante. Então é isso. Aqui do Denis Iqueda, mais uma dele. ETFs inversos ou alavancados para longo prazo, por que não são recomendados? Porque tem um custo de carrego e tem o custo de manter essas operações, porque são operações com derivativos que precisam
ser roladas, então não é tão simples como uma posição long num ativo. Então essas aqui acabam tendo um custo maior, não é simplesmente, vou segurar aqui o short S&P para sempre que vai ser bom. Não, tem esse custo ao longo do tempo de rolagem dos derivativos. Então, eu diria que é mais algo tático do que uma posição de longo prazo buy and hold. Aqui do Sander Ângelo. Ajuda aí, segunda-feira compraremos dólar, euro? Tomara que não. 22, bandeira do Brasil e mãozinhas aqui juntas de oração. Eu já falei isso aqui em vários vídeos, vocês podem analisar os vídeos passados. Eu não espero, no resultado da eleição, uma grande mudança de taxa de câmbio, de bolsa, e talvez até a gente possa ter um rally da bolsa e uma queda do dólar, independentemente do resultado, seja Lula, seja Bolsonaro. Mas a médio e longo prazo, para mim as propostas são opostas, e uma administração Lula levaria a um cenário econômico muito pior e de depreciação da moeda, sim. Então, segunda-feira, comprar dólar, se abrir uma janela de oportunidade e até cair o dólar, eu diria que, ganhando Lula, é o momento de pensar em aumentar a dolarização da carteira. Mas não é para fazer tudo isso na segunda-feira, assim que abrir o mercado. É para fazer ao longo do tempo e sem ser às pressas. É isso. Bom, e se... Ganhando Lula, tudo também depende da sua equipe econômica, de quem ele vai anunciar, ministro da Fazenda. Eu fiz um vídeo sobre isso, como essa incerteza pode trazer turbulência para o mercado, volatilidade para a taxa de câmbio. Mas enfim, vamos aguardar. Aqui da Bianca Bastos. Muita gente não sabe explicar o que é inflação. Poderia ajudar as pessoas? Pois é, né? Tinha que ser matéria obrigatória. É um liberal falando em ser matéria obrigatória. Eu tô falando figurativamente, obviamente, para que as pessoas entendessem o fenômeno inflacionário, porque inflação significa a perda de poder de compra do dinheiro, e quem é o dono do dinheiro é quem pode emiti-lo, que é o Banco Central, que é o governo. Então inflação é um problema de perda de valor do dinheiro. O dinheiro compra cada vez menos ano após ano. É isso que significa inflação. Nós costumamos mensurar a inflação ou expressá-la por meio dos índices de preços. No Brasil, o mais usado é o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Mas, em essência, o fundamental é olhar o inverso do índice de preços, que é a perda de poder de compra do dinheiro, que ele vale menos ano após ano. Essa é a inflação. E por que isso acontece? Porque ele tem a sua quantidade aumentada ano após ano. Alguns anos há uma expansão monetária, aumento da oferta monetária, da quantidade de dinheiro em circulação. Em alguns anos isso acontece com um ritmo maior, em outros menor. E a gente precisa ir analisando isso para entender como pode impactar no poder de compra do dinheiro. Espero que eu tenha respondido. Mas entenda, inflação é um problema de moeda. É uma patologia monetária. Não é um problema dos produtos. É um problema do dinheiro. Eu simplifiquei um pouco aqui e eu vou colocar um vídeo aqui em cima onde eu sou mais rigoroso na explicação científica da inflação. Aqui da Flávia Davoli. Por que o dólar alto interfere negativamente no lucro das empresas americanas? Pois então, o problema é que uma empresa americana que tem uma boa parte do resultado fora dos Estados Unidos, quando o dólar se valoriza, a receita e, portanto, o lucro que aquela empresa tem no exterior é menor. Porque como aquela receita ela está sendo ganha na moeda local, é euros, é ienes, quando aquela moeda local é convertida em dólares, como a taxa aumentou muito, o dólar valorizou muito, aquela receita em moeda local vale muito menos em dólares. Portanto, o lucro em moeda local acaba valendo menos em dólares. É por isso que a valorização do dólar acaba prejudicando as empresas americanas, aquelas que têm mais exposição no estrangeiro. Espero que eu tenha explicado. Aqui do Matheus Conrad. Independente do vencedor das eleições presidenciais, inicia-se mais um ciclo de populismo?
Não é garantia, mas eu diria que há uma boa probabilidade de isso acontecer, sim. Mas eu diria que de populismos, eu entendo que o mal menor de populismo é com Bolsonaro do que com Lula, especialmente por conta de equipe econômica, que é um freio a populismos maiores e que isso não aconteceria dificilmente no governo Lula. Aqui, vamos ver mais perguntas. Eu salvei várias, então vamos lá. Aqui, vou tentar responder bem rápido aqui. Do Dr. Alexandre Luiz. Investir em Meta hoje é comprar a ideia de Zuckerberg a qualquer custo? Eu diria que sim, porque ainda é uma grande aposta no futuro. E eu acho que ele... Honestamente, eu acho que o Zuckerberg errou nessa aposta de mudar o nome para Meta e de investir tão pesado numa ideia que está tão distante no tempo. E está minando o preço da ação, e eu diria que é muito mais por isso do que as questões macro. O macro está importando, sem dúvida, mas acho que essa aposta no metaverso, que está muito distante, está pesando demais. Aqui do Muraro Dutra. Seus vídeos não têm corte, geralmente consegue gravar do começo ao fim sem errar? Sim, normalmente sim. Por exemplo, esse que vocês estão vendo, eu devo ter feito uns 2 ou 3 cortes só porque eu tive que tossir e tomar uma água. Os vídeos normais do canal, quando eu tô olhando telas, mercado e tal, normalmente é um take só, mas às vezes eu faço algum corte, eu sempre tento mascarar um corte mostrando um gráfico na tela, alguma imagem, para que não fique perceptível esse corte. E até porque é engraçado, né? Quanto mais acostumado e confortável eu fico com produção de vídeos, mais perfeccionista eu tenho ficado. Pô, tem alguns vídeos que eu começo a gravar, depois que eu passo dos 2, 3 minutos, aí vai embora. Mas eu gosto de acertar bem o início e falar tudo que eu gostaria de falar logo no começo do vídeo e depois vai tranquilo e eu costumo não parar mais. Mas acontece seguido de eu começar um vídeo e repetir umas 10 vezes até dizer, não, agora vai embora, e eu gravo aí quase sem nenhuma edição, sem nenhum corte. É isso. Perfeccionismo é bom, mas às vezes ele incomoda. Aqui do Edmundo Almeida. Acha que o Fed vai seguir o exemplo canadense e aumentar os juros menos do que o esperado? Ainda é cedo para dizer. Depende da inflação que vier agora em outubro. Então, vai ter a decisão de política monetária no dia 2 agora, na quarta-feira. E aí vai ter a inflação na outra semana, eu acho, ou na outra. Depende do que vier da inflação de outubro. Aqui do Lucas Assunção. Com essas... Só ver quanto tempo tá. Boa, 55, vamos acabar rápido. Com essas intervenções estatais na economia da China, não afastaria a era do comércio internacional? Sim, afastaria. E acho que está afastando. Rodrigo Cruz. Cenário de desglobalização puxando inflação. Passageiro ou nova ordem mundial? Nova ordem mundial, e isso deve manter a inflação num patamar mais elevado do que foi na década passada. Não significa que vai seguir acelerando a inflação, mas é um fator inflacionário. Arthur da Costa. Como se preparar financeiramente para deixar o país? Renda fixa no local desejado? Ele colocou aqui no caso Inglaterra. Eu acho que não é apenas renda fixa. Isso é uma das preocupações. Eu diria que é preciso um planejamento, além do óbvio, onde morar, custo de vida, a sua renda vai ser na moeda local, você vai usar os seus investimentos do Brasil, do estrangeiro, etc. Se certifique também das questões tributárias, porque dependendo do local que você vai, você pode ter uma fatia comida pelo fisco local maior do que qualquer investimento. Então, se preocupe também com as questões tributárias. Aqui do Vendo Lobato. Como conciliar o lazer e a dedicação para crescimento profissional? O ideal seria conciliar as duas coisas, ou que o seu crescimento profissional, sua dedicação para crescer profissionalmente, seja também uma atividade que lhe dê prazer, portanto, seja lazer. Para mim
Eu adoro ler sobre o mercado, adoro aprender mais sobre economia, sobre história financeira, sobre geopolítica, estar informado. Então, para mim, me dá prazer. Mas dependendo da profissão que você tenha, não é o caso. Então, precisa ter resiliência e seguir se aperfeiçoando profissionalmente e aí conciliar lazer com o trabalho. Eu não tenho uma resposta. Outro dia eu indiquei o Joel J, que para mim é alguém que é uma referência para isso no Brasil, que é performance individual e que pode dar boas dicas sobre isso, como conciliar lazer, crescimento profissional, família, saúde e tudo mais. Agora sim, acabo por aqui. Espero que tenham gostado de mais um Ulrich Responde. Um bom domingo para todo mundo, um bom dia de votação novamente, que Deus abençoe o Brasil e até o próximo vídeo. Valeu! É isso, pessoal. Lavem as louças, façam o churrasco da família, dos amigos e aproveitem o dia de descanso.